Você aí conhece a história de santidade de uma mulher, né, que era princesa, depois ela se casou, teve 8 filhos e que depois ela entregou o seu coração, ela entregou a sua vida a um caminho de vida religiosa e que nesse meio religioso ela fundou, né, do seu coração, brotou um projeto que culminou na fundação de uma nova ordem, a Ordem do Santo Salvador. Nós estamos falando de Santa Brígida e o programa de hoje é dedicado a ela, essa santa que era princesa, que viveu na nobreza e que passou por 2 vocações, a vocação do matrimônio e a vocação religiosa. Então, se prepara, se acomoda, que Santa Brígida hoje, a sua história de vida, tem muito a nos falar. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis, Brasil. Santa Brígida nasceu em 1303 e ela era princesa do castelo de Finstad, ou seja, ela era filha do rei da Suécia. E ela nasce nesse meio de nobreza, né? E sua família, nobre, obviamente, mas muito piedosa. A família dela construiu hospitais, construiu mosteiros, igrejas, com a sua própria riqueza, ou seja, com o seu próprio dinheiro. Então ela nasce nesse meio de nobreza, mas também nesse meio de piedade. E isso, ela se deixou influenciar por isso, né? Com essas obras de caridade. Então, desde de criança, ela fazia obras de caridade, ela fazia essas obras de piedade. Brígida também tinha um dom da revelação, o que rendeu vários livros, né? Alguns volumes, porque essas revelações que ela tinha, ela escrevia na língua sueca e que foi traduzida para o latim e que hoje vários teólogos, vários historiadores utilizam essas revelações como fonte histórica. Durante a sua juventude, Brígida foi dama de companhia da rainha, né, de uma região que hoje é a Bélgica, né, de hoje é conhecida como a Bélgica. E por ter essa função, ela sempre estava no meio da nobreza, dos luxos, né, daquelas vaidades, mas que mesmo estando naquele meio, ela não deixou que aquela vaidade da nobreza, que aqueles luxos da nobreza influenciassem no seu coração. Então ela continuou sendo essa cristã fervorosa e continuando com suas obras de caridade, sendo piedosa e tudo mais. Ela perseverou na sua fé nesse meio de vaidade. E com 18 anos, ela conhece um homem que se casa com ele, né, um nobre, ele também muito cristão. Eles têm 8 filhos, né, em que um deles foi canonizado, né, que é a sua filha Santa Catarina da Suécia, e esse casal, né, e especialmente Brígida, cuidava da educação moral, da educação formal e religiosa dos filhos com muita dedicação. Esse casal, né, Brígida e seu marido, que era Ulf, eles sofreram um grande baque, né, quando um de seus filhos ele faleceu, ou seja, eles perderam um de seus filhos. Depois disso, eles decidiram, né, ir em peregrinação para o Santuário de Santiago de Compostela. E quando eles voltaram, Ulf ficou muito doente. E quando isso aconteceu, Brígida, ela teve um sonho, ela teve uma revelação através de um sonho, por intermédio de São Dionísio, e que no sonho ela ficou sabendo que o seu marido Ulf, né, ele não morreria. E foi o que aconteceu. Ele ficou curado, só que logo depois de algum tempo, ela decidiu ingressar
no mosteiro de Alvastra, né? E lá um de seus filhos já vivia como monge naquele local, nesse mosteiro. E em 1344, o Ulf, o marido dela, veio a falecer, deixando ela assim, né, viúva, deixando Santa Brígida viúva. E quando ela se torna viúva, quando ela fica, né, quando ela perde o seu marido, quando o seu marido morre, ela nem pensa duas vezes, né? Entrega o seu coração de uma vez por todas e se entrega a essa vida religiosa, essa vida no mosteiro. E lá ela tinha no seu coração, começou a brotar do seu coração um projeto antigo, né, que era de fundar um mosteiro duplo, ou seja, tendo áreas tanto para homens quanto para mulheres, né? E deste projeto nasce a Ordem do Santo Salvador, né? Os religiosos, né, seguiam as regras de vida de Santo Agostinho. E a própria Santa Brígida, ela passou a viver nesse mosteiro até que a ordem fundada por ela fosse, né, aprovada pela igreja e tudo mais. E depois dessa aprovação, ela vai e muda para Roma. E após ali, né, ela passar a morar em Roma, ela começa a lutar pela moralização dos costumes ali dentro de Roma. E ela faz com que o Papa voltasse para a França, porque naquele tempo a igreja estava passando por muitas divisões, o que fez com que o Papa fosse para a França, e ela faz com que o Papa volte para Roma. E além disso, né, além disso tudo, ela começa a criar mosteiros, e ela funda nada mais nada menos, né, com o auxílio do rei da Suécia, 78 mosteiros que ficam espalhados ali em toda a Europa. E em 23 de julho de 1373, Santa Brígida acaba morrendo. Ela estava fazendo uma peregrinação para a Terra Santa quando ela acaba falecendo. E com essa morte de Santa Brígida, a Ordem do Santo Salvador, criada por ela, fundada por ela, passa a ser cuidada, passa a ser dirigida pela filha dela, né? A Santa Catarina da Suécia. E a ordem, ela começou a se tornar muito famosa alguns anos depois. E 18 anos depois da morte de Santa Brígida, ela é canonizada. E o culto, né, a veneração a Santa Brígida começa a se espalhar ali em toda a cidade de Roma, em toda Roma, né? E aí o local onde ela morou em Roma foi criada, foi fundada, né? O local ali foi transformado em uma grande igreja, uma bela igreja que também é dedicada a ela. E Santa Brígida, ela deixou escritas 15 orações que se tornaram muito famosas aí entre o povo cristão, né? E que cada uma dessas orações foi escrita para uma necessidade humana, ou seja, pelos doentes, pelos enfermos. Então, essas orações se tornaram muito famosas, muito utilizadas por nós, cristãos católicos. Que história de vida, né? Que história de santidade. E que exemplo ela nos deixa, Santa Brígida nos deixa. Um exemplo de caridade. E um exemplo, assim, acima de tudo, de alguém que viveu em lugares tão nobres, em lugares tão vaidosos, mas que não se deixou levar por essas vaidades, porque o seu maior tesouro estava em Cristo, o seu maior tesouro estava no céu. Por isso ela não se deixou levar por essas riquezas. Um dos ensinamentos, né, que ela traz, que a história de santidade nos traz, é esse: mesmo em um meio vaidoso, que é o mundo que a gente vive, que é no nosso trabalho, que é na nossa casa até mesmo, que é nos ambientes que nós frequentamos, esse ambiente de vaidade, esse ambiente luxuoso, né, talvez que você aí frequente, não deixe tomar conta do seu coração, não deixe tomar o seu coração,
mas faça como Santa Brígida. Entregue o seu coração totalmente a Deus sem reserva. E entregue o seu coração a Deus através do serviço também do outro, através de obras de caridade, né? Através de doar a sua vida ao outro. Não só algo material, mas de entregar a sua vida pela evangelização do outro. Além de entregar o bem material, além de fazer uma doação, entregar, né, o que há de melhor, que é o Evangelho, que é o anúncio da vida eterna e o anúncio de uma vida pautada no Cristo ressuscitado. Sem dúvida alguma, foi isso que Santa Brígida fez. Não se deixou influenciar, não se deixou levar o seu coração por tesouros daqui, mas colocou o seu coração nos tesouros do céu. O seu maior tesouro era o céu. Que o meu e o seu desejo não seja as vaidades e as riquezas desse mundo, mas que o nosso desejo maior seja o céu. Esse é o recado, que o nosso desejo seja o céu e que a gente passe a servir o outro, que a gente tenha compaixão, misericórdia e que esse desejo que nós temos pelo céu transborde na vida de outras pessoas também. Muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo, a receber essa mensagem nesse programa tão bonito de hoje, que foi Santa Brígida. Encaminhe esse vídeo, esse programa, para quem é mais próximo de você e que talvez também necessite ouvir um pouco da história de um grande exemplo, né, de santidade, e aplicando esse exemplo na nossa vida, esse exemplo de rendição a Deus e de caridade. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis, Brasil.